Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio do N1Cast, o podcast número 1 em saúde e negócios na saúde. E hoje eu estou trazendo uma pessoa que é fundamental na vida dos empreendedores, Ivan Guissoni, economista. Ivan, muito obrigado por ter aceito o convite. Me ajuda se eu não errei a pronúncia do teu sobrenome, que é tão fino. Como é que é? Guissoni, tá certo? Guissoni, perfeito. Inclusive, é difícil alguém acertar de primeira e você foi... Já foi. Ivan Guissoni, economista. Por que o Ivan tá aqui? Para falar aqui no N1Cast, você tem que ter uma credencial, e ele tem, casado com uma nutricionista, nossa colega de profissão, com a Francine, que tá aqui nos bastidores, então por isso que temos um convidado, um economista, tá? Porque ele tem um carimbo, ele tem um visto que permite ele estar aqui com a gente. Ivan, obrigado por ter aceito o convite. Vamos trabalhar agora, a gente vai pegar nesse episódio, falar de questões mais técnicas, o que ajuda muito também é a questão da Francine ser casado com uma Nutri, então acho que a gente vai conseguir contextualizar. Se apresente aí para o público, o que você acha aí, me conte um pouco sobre você. Perfeito. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, uma honra, um prazer estar aqui contigo. Legal. E realmente, estar casado com a Fran, já é uma companhia aí de quase 20 anos, me levou a desenvolver uma série de coisas no mundo dos negócios, porque com ela que eu fui desenvolvendo nessa trajetória do mundo executivo, muitas das coisas que hoje eu coloco em prática com os meus clientes. E essa conexão com a área da saúde. Tá, então você é formado, da tua trajetória, você é formado em economia, e o que você tem de marcos, assim, dos seus últimos projetos? O que você acha interessante para a gente te apresentar? Na verdade, você está vendo que eu estou te apresentando aqui para o público, né, que é um público da área de saúde, majoritariamente ali nutricionistas, médicos, o pessoal que atua nessa área. O que você tem que você considera mais relevante hoje para esse público? O que você traz? Eu tenho uma trajetória de quase 20 anos no mundo corporativo. Eu fui executivo de grandes empresas por muito tempo. E trabalho hoje como expert em gestão para empresários e muitos deles da área da saúde. Médicos que precisam alavancar os resultados, estruturar e melhorar a eficiência dos seus consultórios, das suas clínicas. Nutricionistas que passam por uma jornada de crescer, alavancar o seu negócio, então ampliando o seu impacto para além daquele profissional que atende individualmente. Então, quando ele começa a se associar com outros profissionais e ter uma equipe multidisciplinar, entra o elemento gestão, e é nesse momento em que eu me conecto com essas pessoas para poder apoiar naquilo em que muitas vezes muitos dos profissionais da área da saúde têm dificuldade. O médico, por exemplo, ele é excelente naquilo que ele executa, no atendimento, no dia a dia. Mas a partir do momento que ele dá um próximo passo, o negócio dele acaba puxando para o dia a dia da gestão, para questões administrativas. E é aí que eu me conecto com eles para apoiar nesse sentido. Como ajudar esses profissionais a seguirem atuando na sua paixão enquanto eu posso apoiá-los a não se preocupar com as eficiências do dia a dia, as questões administrativas, financeiras, e principalmente os processos para ajudar que eles tenham uma rotina mais equilibrada, mais controlada e com menos desperdícios. Tá. Eu queria que você me situasse, assim, a gente que vem da área de saúde está muito distante desse mundo executivo, muito distante. Eu digo que mesmo empreendendo, eu fui me aproximar desse mundo executivo nos últimos 5 anos, eu fui entender qual era o papel do executivo. Eu achava, a gente não vai brigar nesse podcast, tá, gente? Fiquem tranquilos, nós somos amigos, enfim, a gente não vai brigar no podcast. Mas eu achava que vocês, executivos, o pessoal de terno e gravata, com um monte de teoria, com um monte de planilha, com um monte de coisa, eu falava, gente, esse pessoal é chato. Eles pegam o número de tudo, quer saber índice de tudo, quer saber todas essas coisas. Eu queria que você me explicasse um pouco qual o papel de um executivo dentro do negócio. Quem é essa figura do cara que cuida de gestão? Como é que... É meio que aquele Globo Repórter, né? Onde vivem? O que fazem? Como trabalham os executivos dentro de um negócio, né? Do que se alimentam. Do que se alimentam os executivos. Já que falamos de nutrição. Enfim, vamos começar a aproximar para a nossa audiência, principalmente para a minha audiência, conhecer o teu trabalho. Mas sabe o que é interessante do que você traz, Valentim? Quando eu vejo profissional da área da saúde, eu vejo um perfil empreendedor maior do que o que se conhece em outras áreas. E vou falar justamente do profissional da área da saúde, o médico, comparado com o economista, com o administrador. O economista, o administrador, quando se forma,
em grande parte, ele vai trabalhar baixo um regime CLT, normalmente para alguma empresa. E lá ter toda uma trajetória de conhecer em uma grande corporação como funcionam N processos. O médico nutricionista ele já começa empreendendo. Ele já começa se vendendo, porque a sua consulta, o seu atendimento passa por um processo de vendas. E quando eu converso com muitos deles e falo, como que está o seu processo de vendas? Não, eu não vendo. Como que não vende? É claro que você vende, você é o profissional que está aí na linha de frente, oferecendo seu serviço, seu produto, seu protocolo, e ele está de pé hoje justamente porque você está empreendendo. E agora, como, respondendo a sua pergunta, a gente conecta um com o outro? Esse profissional que já tem uma veia empreendedora, ele não passou por sua formação e muitas vezes pela sua trajetória profissional por conhecimento de elementos de gestão. Então, quando a gente vai para o mundo executivo, e aí eu vou falar diretamente da minha trajetória. Nesses quase 20 anos aí em que eu estive no mundo corporativo, eu aprendi como estruturar um negócio, como torná-lo mais eficiente. Para trazer um exemplo da minha trajetória, um dos grandes desafios que eu vivi foi um convite para uma experiência internacional no México, onde o desafio era instaurar a operação naquele país, de uma marca que ninguém naquele momento conhecia, e como fazer ela difundida lá para colocar de pé uma organização. Então, tive que conectar com pessoas que conhecessem do processo de contratação em um país diferente, com regras diferentes, com pessoas do jurídico. Lá, você não pode, você tem questões contratuais, você não vai falar da empresa que você trabalhou, mas o modelo, eu posso falar do modelo de negócio que você tinha lá. Era a venda direta lá também? Exatamente. E existia a cultura lá no México de venda direta ou não? Existe, inclusive, de uma maneira mais forte que no Brasil, só que diferente. O que é venda direta, pessoal? São aquelas consultoras, né, que vendem para o seu network ali, para as pessoas próximas, que vão de porta em porta. Pode dizer isso ou não? Pode-se dizer isso, que é o modelo mais tradicional. Sim. É o modelo mais tradicional, que é a venda direta. Então, você foi implantar uma empresa brasileira, que é uma grande empresa do segmento no Brasil, acho que líder no Brasil, não é? Líder no Brasil, líder sim. no Brasil, você foi implantar no México. Esse é um... Exatamente. Aí foi um case porque era uma cultura diferente. Naquele momento, o meu espanhol era bem precário, inclusive lá nessa vivência que eu aprendi e desenvolvi. E me lembro que foi uma experiência onde me mudei com a Fran para lá, com 4 malas e a nossa cachorrinha. Então foi assim... Não tinham as crianças ainda? Não tinha as crianças ainda. Tá. Nasceram lá. Ah, são mexicanas? Nesse período são mexicanas. Nesse período de 6 anos em que vivemos lá, nasceram nossos 2 filhos. Então eles têm nacionalidade mexicana? Tem nacionalidade mexicana. E brasileira? E brasileira, exatamente. Oh, pero mucho, quando eu vou... Eu não falo espanhol. Eu acho que eu falo espanhol. Só abrindo um parênteses aqui, eu fui para o Chile uma vez, aí entrei no táxi, falando com o cara, o taxista virou para mim, falou, o senhor pode falar em português? Porque eu não estou entendendo nada do que o senhor está falando. Eu achava que eu falava espanhol. Me ajuda com o seguinte, quais são, assim, convivendo com a Fran e passeando, entendendo do nosso... Onde os profissionais de saúde mais erram? Quando eles se dão conta de que aquilo em que eles são experts ocupa menos tempo do que eles colocam no dia a dia para fazer a gestão do negócio. E eles acabam entrando em atividades que geram menos valor à cadeia. Por exemplo, o nutricionista ele vai saber muito bem, eu não vou ensinar ele a vender a consulta, a fazer um protocolo. Agora, quando ele começa a lidar com uma situação em que ele tem que cuidar de um consultório, de uma clínica, contratar, o grande problema é quando ele, pelo ego, fala, eu preciso fazer a gestão do meu negócio. E, na verdade, é quando ele precisa se dar conta da importância de parcerias estratégicas para fazer crescer e se sustentar o seu negócio. Então, eu diria que a chave é a consciência com relação à necessidade de levantar a mão e pedir ajuda. E trabalhar essas parcerias. Tá. Quando que você acha que esse profissional ele deve começar a cuidar disso? Você acha que é logo no primeiro consultório, ele já tem algum primeiro passo de gestão? Porque é um serviço bem mais qualificado, né? Me preocupa um pouco com uma cultura de faça você mesmo. Acho que o americano tem muito isso lá, de conserta a própria casa, para coisas mais braçais. Mas existem trabalhos mais intelectuais, mais estratégicos, que
Um nutricionista não vai conseguir virar um executivo fazendo um curso de final de semana, né? Acho que não, né? Não, é muito difícil. É muito difícil. Eu acho que o curso, para ele entender de gestão, é extremamente importante para ele poder escolher um bom gestor. Exatamente. Ele precisa ter esse filtro, ele precisa ter princípios de gestão, né? Entender mais ou menos para onde aponta isso, mas em que momento você considera que o profissional precisa trazer um executivo para dentro da operação? Ele precisa se conectar com o executivo quando ele decide expandir, quando ele decide abrir um negócio. Naquele momento em que ele fala, eu vou, por exemplo, abrir uma clínica, um consultório, é importante ele se conectar. Mas de que maneira, num primeiro momento? Como você bem trouxe, adquirindo conhecimento. Ele precisa entender alguns princípios básicos de gestão. Ele não precisa fazer um MBA, uma pós profunda, mas um curso ou se conectar com alguém que possa apoiá-lo a conhecer alguns elementos básicos. O que é gestão? Como que eu planejo o meu negócio? Como que eu me oriento com relação a estruturar uma clínica? E aí, a partir desse momento, ele vai entender o quanto ele vai avançar num caminho de aprofundar o conhecimento, porque tem alguns profissionais que acabam tomando gosto, se aprofundando nisso e fazem muito bem a gestão do seu negócio. São menos representativos. Mas a partir desse momento, ele entende se o que ele precisa é de alguém que possa fazer por ele, ou de conhecimento para poder tomar as próprias decisões e fazer por si próprio. Normalmente, por experiência, já te digo, muitos caem no erro de acreditar que podem fazer por si próprio, e o fazer por si próprio não significa fazer sozinho. É puxar, concentrar algumas decisões e delegar, que também já implica outros elementos de gestão. Mas boa parte deles acaba tendo mais sucesso quando delega isso para algum profissional que possa apoiá-lo na gestão, no dia a dia, nas questões administrativas, e ele segue naquilo que ele faz muito bem. Então, o momento em que ele começa a planejar o crescimento ou a estruturação de uma clínica, de um consultório, por exemplo, é o momento-chave em que ele precisa procurar um profissional. O que você... Quando você vai fazer um diagnóstico de um negócio, eu tenho... Por ter essa característica, eu sou um empreendedor nato, né? E hoje que a minha jornada, a minha trajetória já ratifica isso, mas eu sou um péssimo gestor, eu não sou um gestor. Isso é algo que eu falo sem medo nem ressentimento algum. Eu acho que são características muito diferentes, né? Você empreender é diferente de você gerir. Eu digo que o empreendedor é o cara que ele tem uma capacidade muito grande de gerar caixa, mas ele é péssimo para dar lucro. Às vezes ele não é um bom cara para dar lucro, porque ele gera caixa, é uma máquina de produzir caixa. Não é uma máquina de produzir resultado, porque ele não parametriza muito bem, ele não faz uma avaliação muito boa de onde está vindo, qual o custo de captação, o custo de aquisição do cliente. Tem muitas métricas que vocês executivos usam para tornar esse negócio lucrativo. Muitas vezes é mascarado esse sucesso do negócio pelo um poder absurdo que o founder, que o empreendedor tem de gerar caixa. O cara é uma máquina de gerar caixa, só que é como se você tivesse com um motor, né, com uma locomotiva arrastando um peso muito grande. E o executivo é aquele cara que vai falar, não, cara, vamos lubrificar essas engrenagens, vamos tirar um pouco de carga para que você consiga ter mais resultado aí. Então, depois de fazer essa explicação toda, como que vocês, executivos e como que os empreendedores, como é que vocês escolhem? Isso dá um pouco de rusga, não dá não? Não dá uma bicada, meio que tu está se metendo aqui no meu negócio, Ivan? Pô, eu sei fazer caixa, o que você está falando que eu tenho que fazer, que eu não tenho que fazer? Como é que você lida com isso? Porque é difícil, o cara tem ego, né? Eu acho que eu não ia aceitar um executivo na minha empresa com 30 anos de idade. Hoje, com 46, antes de abrir a empresa, a primeira coisa que eu falo, quem é que vai tomar conta? Eu tive uma ideia, eu preciso de alguém que vai tomar conta da minha ideia, porque senão eu sei que não vai acontecer. Agora, com 30 anos, chegar alguém lá de terno e gravata para falar o que eu vou fazer, eu ia ficar bravo. Como é que lida com isso aí? Como é que a gente vai conectar gestão com empreendedorismo e, na prática, isso existe ou é só uma visão minha? Só eu mesmo que sou um cara que era um adolescente, um jovem empreendedor, mais, digamos assim, mais chato, mais sei lá, o que era. Não, Valentim, existe muito. E parte do desafio se dá pela negociação, mas também pela conexão com o cliente, com o empresário, entendendo o que ele precisa. Tive uma conversa com uma cliente
em que justamente ela trazia experiências anteriores com consultores que foram mal sucedidas. Por quê? Ela mal acabava de falar e o cara já trazia a solução pronta. Ela mal colocava sobre a mesa qual era a necessidade, o problema, e o cara já direcionava ela por um caminho que ela nem entendia qual que era. Então, uma maneira muito eficiente de passar por essa barreira que às vezes acontece entre o executivo e o cliente, o empresário, é verdadeiramente praticar a escuta ativa. Para quê? Para poder oferecer para ele aquilo que ele precisa. Tem empresário que precisa de orientação, porque vai querer conduzir tudo por conta e é preciso entender isso. Tem outros que não. Ivan, eu entendi tudo que você me disse, mas assim, eu preciso que alguém realmente venha aqui e resolva esse problema por mim. Então, esse primeiro olhar, esse entendimento e o despertar da consciência para aquilo que o empresário precisa, mas também, do ponto de vista do executivo, poder oferecer aquilo que vai se conectar com ele, é a chave para quebrar essa barreira e começar a desenvolver o trabalho bastante produtivo. Agora, uma questão. Quem está pensando... chegou nesse... A gente tem 20 minutos aí de podcast. Para quem chegou agora, eu falei, meu Deus, eu preciso começar. Como é que eu... Preciso ter um cara para me ajudar a gerir. Qual o primeiro passo? Essa pessoa vai se olhar como empresário e fazer as seguintes perguntas. Existe oportunidade de melhoria do meu negócio? Eu posso fazer o que eu faço com menos tempo, com menos esforço ou gerando maior lucro? Se a resposta é sim, essa pessoa precisa de ajuda. Essa pessoa precisa de orientação ou de alguém que vá lá e sente-se ao lado dela para poder orientar com relação a onde estão os principais gargalos dessa empresa. Uhum. E em linhas gerais, assim, todo mundo tem uma oportunidade de crescimento. E muitas vezes passa por um negócio que tem um bom nível de eficiência, mas não está olhando para fora. Vou trazer um ponto super interessante aqui desse olhar que muitas vezes se coloca sobre o mercado competitivo. Então, tem uma das etapas que se aplica para muitos dos casos, que é vamos analisar o ambiente competitivo, para entender quais são as suas vantagens diferenciais versus o mercado. E em muitos desses casos, o cliente já se anima a, nossa, o concorrente está fazendo uma coisa, eu quero fazer igual. Tem um diferencial aí que eu quero capturar. E ele já parte para a solução. Não, Ivan, me ajuda a entender como internalizar essas questões para eu começar a praticar no meu negócio. E aí o cuidado está em entender o seguinte: você como cliente, o que precisa? Você como empresário, o que quer? Qual é a tua missão, visão e valores? E isso não é batido, né? A gente escuta há anos, vê há anos em vários sites de empresas consolidadas, mas é parte do exercício fundamental para definir o seguinte: você empresário, sabe qual é o teu público-alvo? Você entrega um produto ou entrega uma experiência? Olhar para o cenário competitivo ajuda ele a entender o contexto, mas não no sentido de copiar. Benchmarking, né, que é essa prática que a gente coloca para entender qual é o cenário competitivo. Explica o benchmark aí para o pessoal. O que é o benchmark? Benchmarking é o exercício de avaliar o cenário competitivo, ou seja, com quem que eu estou concorrendo. Quem seria o modelo padrão? Exatamente. Quem é o melhor modelo? Qual é o melhor para seguir? Mas qual com base nisso... melhor player ou o melhor player daquele mercado? O melhor... Tipo, a melhor loja, a melhor clínica, o melhor profissional, é isso? As melhores práticas. As melhores práticas. Exatamente, que pode cair na combinação de diferentes profissionais. Esse tem o melhor serviço, esse tem o melhor processo de vendas, então esse benchmark passa por analisar, o que não necessariamente cai em uma empresa, em um player, quais são essas melhores práticas. E você traz isso pro empreendedor? Eu levo isso para o empreendedor, discuto com ele esse olhar, mais uma combinação do que ele tem como oportunidade interna. Internamente, como que está o seu processo de atendimento? Não, está ótimo. Todo mundo que eu atendo fica satisfeito. Perfeito. Então, qual que é o teu ticket médio por cliente? Quando o cara me diz que é mais ou menos o valor da consulta, eu falo, não, então você não tem recorrência. Você sabe quantas pessoas passam pela sua secretária, pela sua recepcionista e deixam de entrar na sua sala? Então, talvez esse processo não seja tão eficiente. Quanto que você está perdendo de oportunidade por quem não está na sua mesa diante de você numa consulta? E muitas vezes ele não tem essa visibilidade. Então, nessa combinação de entender quais são as melhores práticas e o que ele tem como oportunidade interna, que a gente começa a trabalhar nesse plano. Agora, isso só tem valor se a gente consegue despertar nele a consciência com relação ao que ele quer,
ao que ele sabe fazer muito bem feito e qual é o seu público-alvo. Vou pegar um outro exemplo de uma conversa com um cliente que trazia: nossa, o concorrente está vendendo a tal preço e tem cliente pra caramba. Falo, ótimo, é o perfil de cliente que você quer para o seu negócio? Esse que vai pagar 1/3 do que você cobra hoje e não vai voltar? E você sabe que o esforço que esse cara faz leva ele a ter um giro tão grande e um baixo nível de fidelização? É isso que você quer para o seu negócio? E muitas das vezes, nesse momento, a gente discute vários elementos para ele começar a desenhar e estruturar qual que é o plano dele. O que eu quero e, para atingir esse objetivo, como que eu vou me estruturar? Que decisões que eu vou começar a tomar no meu negócio? Uhum. Então, essa parte, voltando para o ponto que você trouxe aqui como provocação de análise do ambiente competitivo, esse benchmarking de reunião das melhores práticas, em muitos casos para despertar consciência no empresário. Abrir o olhar dele para as possibilidades e ajudar a tomar as melhores decisões. Qual você acha, Ivan, o que você observou de pronto, assim, qual é a taxa de ineficiência que você encontrou nesse seu tempo de trabalho? Assim, quando você olha no negócio, a tua presença ali, ele já aumenta a eficiência de resultado em quanto? Eu sei que é uma pergunta um pouco difícil para você, mas assim, você acha que para eu fazer um pitch de venda teu, eu vou vender o Ivan, vou chegar para um amigo meu e falar, cara, olha só, eu não vou nem olhar o teu negócio, mas eu tenho certeza que você vai aumentar no mínimo 20% do teu resultado. Se hoje você tem 100 mil de lucro, você vai passar a ter 120 mil de lucro por mês. Quanto que é a taxa de melhora da primeira chegada de um gestor no negócio? É possível a gente falar isso ou não? Sim, é possível. Pelo histórico de resultados, mas principalmente olhando rentabilidade, não necessariamente vendas, é possível aí identificar uma melhora dentro de um período de 6 meses de aproximadamente 30%. 30%? Inclusive, uma coisa que eu faço muito com os empresários é o seguinte: o que você está contratando comigo não é uma despesa, é um investimento. E o payback tem que ser, payback é o retorno desse investimento, em até no máximo 6 meses. Senão não vai valer a pena o meu trabalho e eu nem quero que você me recomende para outros clientes. Eita, ousado isso, hein, cara? Ousado isso. Mas é efetivo. Então, claro que eu comecei a colocar em prática depois de testada a eficácia dessa metodologia. Não, mas o cliente ele tem que se comprometer a assumir as mudanças que você propõe. Exatamente. Você entrega o 30%, o 20%, 30% para ele. Você faz o payback em 6 meses, mas ele tem que se comprometer. Aí tem uma outra parte importante que até me levou a mudar um pouco essa minha forma de trabalhar com eles. Num primeiro momento, eu tinha um modelo justamente muito baseado na entrega da proposta, em ter a dependência desse compromisso do empresário em colocar em prática. E nos primeiros passos via que isso não funcionava muito, porque eu saía de cena e não necessariamente aquele era implementado. E muitos até pediam, não, Ivan, tá perfeito, a proposta, o plano, entendi, mas eu que vou ter que colocar em prática? Então, quando eu coloco a combinação de tá claro para você que esse é o plano e assim que vai funcionar, essas são as decisões que a gente vai ter que tomar, e eu vou te acompanhar para garantir que isso aconteça, e isso é o que me permite trazer, inclusive porque eu vivo esses resultados, não é que eu entrego um plano e vou acompanhando de longe, o cara, nossa, não, ele bateu 30% em média em 6 meses. Eu acompanho ele nessa trajetória para justamente garantir que essas ações sejam implementadas e com isso a gente tem esse resultado. Ousado, tá gravado, hein? Ó, quem contratar o Ivan pode... Tudo que disser poderá e será usado. A seu favor. Mas é legal, Ivan, porque a gente precisa... Senão fica muito no campo do subjetivo. Eu sou executivo, eu vou melhorar. Ficam muitas frases de impacto. E no final das contas, o que o empresário quer ouvir é quantos por cento, quanto mais eu vou ganhar. Na última linha é isso que eu quero ouvir. E a gente que está... A gente que empreende, que está à frente de algum negócio, não tem muito tempo para esse pitch de venda longo. É direto ao ponto, né? Eu tive a experiência, agora eu fui comprar um curso, uma imersão numa famosa escola de negócio aí no Brasil. Aí eu virei para a moça e falei assim, qual o Pix e o valor? Aí ela me escreve, não, eu preciso fazer uma ligação para entender o seu momento e tal. Eu escrevi assim mesmo. Por gentileza, me mande o Pix e o valor, eu já sei a data. Eu já estava comprado, eu não tenho esse tempo de ficar... Né? Então, essa objetividade, por isso que eu te emparedei aqui com essa pergunta. Né? Qual é a taxa de ineficiência que você vê
consequentemente, se você detecta essa ineficiência, é porque você vai melhorar. Cara, nesses 20 anos... você queria complementar, vai. Não, é só trazer um ponto interessante, que até foi uma conversa com um amigo que eu tive essa semana, em relação a colocar uma nomenclatura para esse trabalho. Porque realmente, né, a gente está muito acostumado com o modelo do consultor, que chega, oferece uma solução, entrega uma apresentação linda e sai de cena. E esse modelo de consultoria, ele pode atender, claro, muitas necessidades, mas não leva a esse consultor poder dizer com tranquilidade qual é a eficácia do seu trabalho. Então, com muitos clientes até vem a pergunta, mas você é consultor mesmo? É consultoria isso que está acontecendo? E é um desafio de definição, de nomenclatura desse trabalho que eu faço, porque ele vai além dessa entrega do resultado, é o acompanhamento e implementação disso. Então, eu consigo trazer isso porque eu me coloco como gestor daquela empresa por um determinado período. Até ter, inclusive, essa é parte do compromisso. Eu não vendo horas de trabalho, eu vendo resultado. Eu desenho gestor o plano. De performance. Tá aí uma nova profissão. Gestor de performance. Vamos... Gestão de performance. Vamos colocar. Vamos anotar aqui, gestor de performance. Gestor de performance, gestor de eficiência, de performance. Vamos lá, ficou legal, ficou bonito. Ficou bonito, gostei. Gestor de performance, é isso que você faz. Você vai gerir a performance, vai melhorar, é isso aí. Outra pergunta que eu quero colocar para você é o seguinte: nesses 20 anos de experiência, a gente consegue mapear alguns pontos? Vão ser duas perguntas, tá? Depois eu vou te fazer o oposto. Você consegue mapear, quando você olha para um negócio, assim, mesmo que ali, naquele momento, a coisa não esteja, o resultado não esteja muito bem, mas você consegue mapear, olhar e fazer um raio-x e falar, cara, isso é um negócio de sucesso? Quais são os pontos ali que você olha e fala, cara, isso é um negócio de sucesso? Consigo, sim, porque depois das primeiras... O que você marcaria aí como um negócio de sucesso? Vamos ver. Depois das primeiras conversas em entendimento, eu identifico o seguinte: esse produto, serviço que esse empresário oferece tem valor no mercado? Quais são os, como a gente chama no mundo dos negócios, os KPIs que evidenciam isso? Quais são os indicadores, os números que trazem se é um negócio saudável ou não? Me ajuda com isso aí. Tem valor no mercado, que é o produto dele? O serviço dele? O que é isso? O produto, o serviço, o que ele oferece, o que gera impacto na primeira linha de uma demonstração de resultados, que é vendas, faturamento. Tá. Então, se esse produto ele vende, é isso que você vai perguntar? Essa é a primeira pergunta, se ele vende bem, se ele tem um volume de venda alto? Qual é? E não só o volume, mas o crescimento disso. Porque se é um negócio que tem um alto volume de vendas, mas está estagnado, o risco de que ele venha a perder mercado e a decrescer é grande. Agora, se há um volume de vendas representativo e crescente, essa combinação de volume mais crescimento, taxa de crescimento, é uma grande evidência de que ele tem um bom negócio em mãos. Então não existe essa história de andar de lado? Porque o mercado cresce. As oportunidades surgem e sempre vai ter alguém para ocupar. Se você está andando de lado, tem alguém que está acelerando e vai ocupar o teu lugar logo mais. Então, se eu pego uma... E isso é uma coisa que o profissional agora pode fazer agora em casa, né? Ele pega a agenda, vai ver no último ano quanto ele veio faturando, se essa linha tá... esse número está muito parecido, não... Ele pode fazer com uma régua, não precisa ter nenhum computador. Não. Ele coloca o valor e vai marcando pontinho. Se o pontinho não estiver crescendo, tem que ligar para o Ivan. Tem que apertar o botão de emergência. Tem que apertar o botão de emergência. Então, a primeira métrica tem que estar crescendo. Tem que estar crescendo. Isso é uma coisa que eu aprendi logo cedo empreendendo em tecnologia, né? Porque na tecnologia, a filosofia se você não está crescendo, você está quebrando. Literalmente quebrando. Não é que o negócio está médio. Ou você cresce ou você quebra. Exatamente. Ou você está quebrando ou você está... Enfim... Gostei. Primeira métrica que você tem que olhar é se o teu negócio está crescendo. Segunda métrica do sucesso aí que você olharia. A gente vai falar como segunda, mas eu diria que em termos de importância, talvez seja até... Mais importante que a primeira. Tá. Qual é o feedback do seu cliente? Qual é a experiência do seu cliente? Eu posso chamar isso de NPS? Pode chamar isso de NPS. NPS é uma sigla, né, que avalia qual é a percepção de qualidade do seu produto pelo seu cliente. Né? Exatamente. Qual é a jornada
que você oferece ao seu cliente para depois identificar se ele está satisfeito ou não com essa jornada. Porque, de repente, aquilo pode não gerar uma venda no primeiro momento. Mas aquela pessoa está encantada pelo seu serviço, pelo seu produto, e se não comprar naquele momento, pode comprar depois. Ou vai te recomendar. Então, eu posso ter um negócio que está vendendo com crescimento até acelerado, mas se o feedback que eu tenho dos clientes não é positivo, esse negócio vai prosperar só até certo ponto. É o que a gente chama de crescimento sustentável. O risco de que esse crescimento não seja sustentável, e muita empresa, inclusive, se estrutura dessa maneira. Eu vou entrar nesse mercado, eu vou vender tudo o que eu posso e perfeito, depois vou partir para outra coisa. Não é saudável, não é sustentável. Agora, a empresa predatório. É predatório. São aquelas empresas que fazem... Tem um caso, acho que a gente pode falar agora. Eu falo, qualquer coisa do processo vem para mim, não vai para você. A TechPix. É um bom exemplo. TechPix era uma câmera digital que os caras vieram para o Brasil, era uma câmera horrível. Acho que não dá para processar, vou falar disso não, porque era ruim mesmo, né? Posso falar, né? Então, enfim. TechPix é uma câmera horrível, com uma estratégia de venda daquela de canais estratégia de venda de combate. A back câmera que faz isso, que é isso. A resolução era horrível. O cara trouxe lotes da China, vendeu, foi o case TechPix, desapareceu. Quem tem mais de 25, 30 anos viu o comercial da TechPix, isso invadiu o mercado logo que chegou a fotografia digital, foi um voo de galinha. Voou, vendeu, desapareceu. O que o cara deve ter de processo, de qualidade, de tudo, não tinha garantia, não tinha nada horrível, né? Então o NPS é muito importante. Eu vou te perguntar uma coisa. E tem gente que erra, Ivan, no básico. Sabe como é que erra? O cara me manda uma pesquisa de satisfação com 17 perguntas. Na metade eu já xingo ele. Eu até gostava, mas ele me manda uma pergunta. É falta de um gestor, não é falta de um cara para analisar o impacto daquilo ali. Eu fui responder uma pergunta de uma companhia aérea, cara, que eu até gosto, uma companhia aérea que está fazendo um trabalho brilhante no Brasil. Mas, cara, 17 perguntas, bicho. Porra, eu não vou responder essa merda, né? 17 perguntas é pergunta pra caramba. É uma falta de senso, né? De olhar pro... O óbvio precisa ser dito. É não se colocar no lugar do cliente. Você tem um departamento de qualidade do cliente, mas as coisas... O que me põe muito receio, Ivan, o que me colocou muito preocupado com os executivos, é que eu via esses absurdos, aí eu colocava todo mundo e falava, não, esses caras não sabem, não é o caso, tá? Não é o teu caso. Não é o caso do Ivan, gente. Porra, a gente tá aqui... A gente não vai brigar nesse podcast. Aqui é um empreendedor e um gestor que vivem em paz, assim, de mãos dadas. Mas, assim, me parece absurdo. Eu era cliente da Gol. Essa eu posso falar. Rapaz, eu liguei pra Gol. Cliente diamante. Para você ser cliente diamante, tem uma regra. Você precisa fazer pelo menos 30 ou 50 voos por ano. Se eu faço 30 ou 50 voos por ano, eu era cliente diamante da Gol há 10 anos. Então eu sei onde fica o localizador na minha passagem. Eu ligo, cliente diamante, para tentar mudar um voo. Se o senhor está procurando localizador com a Naura, né, que é essa central de atendimento automático, falou, se o senhor está procurando o número do código da passagem, eu desliguei, cancelei e fui para Azul. Desisti, cancelei, fui no LinkedIn, mas fiz um texto, sabe aquele texto? E assim, sai fora. Eu falei, cara, é totalmente sem gestão. Como é que você vai dizer para um cliente que voou pelo menos 50 vezes no último ano que ele não sabe o localizador? É falta de olhar para a experiência do cliente. Vou te devolver, porque eu falo mais no meu podcast do que o convidado, né, gente? Olha só, NPS... Vai. Deixa eu só te complementar com relação a esse ponto. NPS, que é... E eles estão altamente conectados, porque quando eu vejo venda, experiência do cliente, por trás existe uma coisa chamada processo de vendas. E muitas dessas empresas, agora para conectar com o ponto do que a gente estava falando sobre NPS, muitas das empresas falham na última etapa do processo de vendas, que é o pós-venda e o relacionamento com o cliente. A venda não acaba no fechamento, no recebimento do Pix. Você considera, então, que a venda o pós-venda ainda faz parte da venda? Faz parte do processo. Por quê? Você não chama de venda, você chama de processo de venda. Processo de venda. Porque quando a gente fala da venda especificamente e do indicador de volume de vendas e crescimento de vendas, ele te traz
um índice altamente valioso para entender o nível de saúde da empresa. Mas ele isoladamente não disse se o negócio é valioso ou não. Quando eu avalio o processo de vendas que se inicia na prospecção, então como que eu chego no cliente? Como que o cliente chega a mim? Que mensagem que eu comunico? E qual é o público-alvo que eu estou buscando? E aí eu vou passando por esse processo. Qualificação dessa base, apresentação da proposta, enfim, até chegar no fechamento dela em si. Muitas das empresas falam, fechei o negócio, perfeito, faturei, recebi o Pix, parte para o próximo. O segmento de telecomunicações faz muito isso. E aí delega essa parte do pós-venda, do relacionamento para uma outra área que nem conhece como que foi a abordagem do cliente. Então, quando eu entendo que existe um processo de vendas que para ser eficiente e olhar para o cliente, eu preciso entender de ponta a ponta, desde a entrada dele, até como eu vou manter ele na minha base, gerar recorrência de compras, aumentar o nível de satisfação e, inclusive, com esse cliente, gerar recomendação de outros. Por exemplo, você não iria mais facilmente em algum médico ou comprar algum produto sendo recomendado por um amigo seu, por uma pessoa da sua confiança, do que procurando no Google? Absoluta certeza. Sim. Sim, 30 vezes. Então, tudo passa pela análise desse processo. A análise desse processo, agora indo para uma parte que está por trás desses dois pontos que eu mencionei, é o que me permite identificar se esse negócio é saudável ou não, se ele é próspero ou não. Porque se ao avaliar esse processo tem questões de valor que não são atendidas, eu preciso dizer para esse empresário que ele tem algo que não vai ser duradouro no tempo. O valor, me explica isso. O valor percebido pelo cliente em cada etapa. Eu tenho uma abordagem que se conecta com aquilo que eu preciso, eu tenho uma proposta que atende à minha necessidade, eu tenho uma venda que não vai me levar a um arrependimento depois, e eu tenho um acompanhamento num pós-venda, num relacionamento, para entender se aquilo que me foi vendido está atendendo à minha necessidade, ou se tem alguma necessidade de ajuste, se tem alguma necessidade de explicação, de complemento dessa proposta para manter o meu nível de satisfação elevado. Tudo isso faz parte desse processo de venda. Processo de venda. Olha que bonito. Eu não vou falar mais venda, então. Eu vou falar de processo de venda. Por quê? A gente pode chegar no raciocínio do seguinte. A tua empresa, né, o teu negócio pode ser até um grande gerador de caixa. Você pode ser até um bom vendedor, mas um péssimo empresário. A tua empresa pode ser muito ruim, mesmo que você, naquele momento, esteja vendendo muito. Ou até por um período de tempo, né? Eu sou mais radical um pouco, Ivan. Eu digo que a gente tem uma síndrome muito comum nos empresários, né, de algumas empresas já estabelecidas, que é a síndrome do menos pior, né? O cara não está brigando para ser o número 1 do segmento. Eu brigo, como empresário, eu brigo para ser o número 1 do segmento. Tanto que a minha primeira startup, WebDiet, é a número 1 do segmento, e número 1 do segmento global, com muito orgulho. Brasil, óbvio, é uma referência em nutrição, isso apoia o meu pitch de vendas, né? Quando eu faço um pitch de vendas que o WebDiet é o maior software de nutrição do mundo, eu estou apoiado que o Brasil é o país mais desenvolvido em nutrição do mundo, orgulho para todos nós brasileiros. O segundo colocado é uma empresa europeia que tá anos-luz da gente, tá muito longe, mas longe com muito, tá? É a distância daqui para a Europa andando, é assim que ele está de distância. Orgulho, é a empresa número 1, essa nova empresa que eu estou investindo, que eu participo, que é a Banlec, é a empresa que está se posiciona como número 1 no segmento também. Isso é muito importante, é eficiência, excelência, não é ser menos pior que os outros. É você realmente colocar uma distância do segundo colocado absurda. Você tem que criar um abismo com o outro. Não tem essa de é fácil chegar perto da gente. Não é fácil, porque a gente está sempre se diferenciando, sempre pensando a empresa do cliente, sempre pensando o cliente 360. E isso, eu não conhecia a NPS quando eu comecei o negócio, tá? Mas eu conhecia que eu queria para o cliente, eu queria atender o cliente como eu gostaria de ser atendido. E por ser um cliente extremamente exigente, eu sou exigente, Ivan, num nível inacreditável. Tem vezes que eu paro, reflito e falo, não, gente, é demais. Eu sou inacreditavelmente exigente. Isso me ajudou muito como empreendedor, porque era isso que eu cobrava, é isso que eu cobro da minha equipe para poder fazer essa entrega. Então, resumindo, eu posso ser um bom vendedor e um péssimo empresário. Exatamente. É isso? E no que você acaba de falar, você trouxe a melhor explicação para o que eu chamo de valor. É querer ser o número 1, é entregar excelência, é entender qual é a dor do cliente e estar sempre disposto a solucionar.
E muitas empresas erram em focar no produto e não na solução do cliente. Se apaixonam pelo produto e esquecem do cliente que de repente muda a necessidade. Aquele produto não vai atender mais. E isso é valor. Legal. Muito bom. Agora, como que a gente vai ter, Ivan, o que você identifica de um pós-venda efetivo na área de saúde? O que você traz como exemplo? Pós-venda efetivo passa por um processo que gera muita dor de cabeça profissionais da área da saúde chamado CRM. E que muitas vezes cai em sistemas difíceis de implementar, chatos, burocráticos. Pessoal, o CRM é aquele sistema que você organiza os teus clientes, né, o fluxo de entrada, o que chamam de lead, né? Chegou um contato, aí você coloca dentro de uma plataforma que gerencia o processo de venda. Exatamente. E o que o CRM vai trazer? Informações valiosas do cliente, do que ele precisa, quando atendi ele pela última vez, como ele chegou até o meu consultório, até o meu negócio, e como que eu vou seguir trabalhando nessa base. Então, uma clínica, uma empresa que tem um bom CRM, vai entrar em contato com o cliente entendendo que a última vez que ele visitou o seu negócio foi há algum tempo. Olha, eu verifiquei aqui que faz 3 meses que você não vem para uma consulta, posso te ajudar em alguma coisa? Quer agendar uma outra? Isso pode parecer simples, mas é o básico bem feito que muitos deixam de fazer. Entrar em contato para oferecer um outro produto ou serviço, complementar aquilo que ele adquiriu no primeiro momento. Eu tenho consulta, tenho uma série de protocolos, a pessoa veio, passou pela consulta e não ofereceu nenhum protocolo. Então, o CRM é o processo, um dos processos, é o coração do processo de pós-venda que vai te ajudar a se manter conectado com esse cliente, com esse paciente, entendendo a necessidade dele, porque ao alimentar um bom CRM sempre vai trazer informações no maior nível de detalhe do que aquele cliente precisa. E o grande ganho, o sucesso de um bom CRM é a fidelização desse cliente. Então, quando eu tenho um pós-venda efetivo, como que eu meço isso? O meu pós-venda efetivo passa por um bom processo de CRM que me leva a um alto nível de fidelização desse cliente. É aquele cliente que quando, vou pegar um caso de escritório de advocacia, né, que oferece lá um full service que passa por uma série de etapas altamente segmentadas nesse mercado. Eu precisei de uma assessoria para abrir uma empresa, mas estou passando por um litígio matrimonial, eu vou procurar esse mesmo advogado, porque por mais que ele não me atenda, ele me atendeu tão bem que ele vai me dar uma boa recomendação. Eu preciso de qualquer outra questão jurídica, burocrática, eu vou me apoiar aqui. Se essa pessoa não tem um bom CRM, se essa empresa não tem um bom CRM, o que vai acontecer? Preciso de um outro serviço relacionado ao direito, vou procurar na internet ou com outras indicações, outros profissionais. Então a chave do sucesso é essa. Dentro daquele segmento, por mais que eu não ofereça determinado produto, meu cliente me procurou, meu cliente se manteve fiel ao que eu ofereci e busca até, inclusive, que eu ofereça outros produtos e serviços. Muitas empresas começam em um determinado segmento oferecendo produto e serviço e vão ampliando o leque. Por quê? Porque vão entendendo e se adequando à necessidade do cliente. E isso é resultado de um bom pós-venda, de um bom processo de relacionamento com o cliente. Excelente. A gente pode, me ajuda aqui, a gente pode dizer que o extraordinário, a campanha de venda, aquela energia, a meta do mês, o extraordinário faz caixa e o ordinário é que faz o lucro, é que faz o valor da empresa? O ordinário, inclusive, passa pelo básico bem feito que muitas empresas deixam de colocar atenção. E é por isso que muitos dos clientes com quem eu me deparo têm problema nesse básico bem feito, que é com o lucro da empresa. Que a galera adora fazer campanha e corneta e solta balão, vende, 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 vende. E tem uma goteira que está lá sangrando o caixa da empresa e ninguém está vendo. Ninguém está vendo. É aquele setor ordinário, né, que faz o dia a dia, é aquela atendente que é do suporte e tudo mais. Eu tive uma experiência dessa, tenho uma experiência dessa com uma empresa que vende painel para gerador de energia. Como eu moro na montanha, eu preciso de gerador de energia. Que pós-venda sensacional. Incrível pós-venda, incrível, incrível, incrível. GN Automações até, enfim, não sei. Os caras são assim, extraordinário. O ordinário deles, que é o pós-venda, é extraordinário, entendeu? É uma coisa fora. Então a gente
Posso guardar essa frase, então? Extraordinário faz o caixa e o ordinário traz o lucro e faz o valor da empresa? Pode. Posso? E essa combinação, uma vez que a empresa entende o valor disso e como estruturar em cada etapa o que é necessário para entregar um bom ordinário e estar sempre oferecendo extraordinário, é a chave do sucesso. Boa. Vamos para o contrário. Quando você chega na porta da empresa e fala, quebrou. Nem estou com medo de entrar porque eu vou afundar junto. Você consegue ter alguns insights, assim? O que você olha para uma empresa e você fala, cara, quebrou? Tem um elemento que, inclusive, é grande parte do desafio, o maior desafio em grande parte das empresas, na verdade, que está em pessoas. Quando eu chego numa empresa e vejo uma equipe que não se comunica, não está conectada, não está buscando objetivo comum, eu tenho uma grande evidência de que aquele negócio tem um risco enorme de não prosperar, de quebrar. Pessoas tá na chave disso. Quando o empresário dá início à sua jornada, inclusive um dos primeiros elementos que ele precisa cuidar muito é com quem ele se associa, que é o que a gente chama de parcerias estratégicas. Quem vai ser o meu sócio? Se é uma pessoa que não está conectada com o mesmo objetivo, e falo conectada em buscar o mesmo, pode ser um perfil diferente, inclusive é interessante que seja para te complementar. Uhum. Ou até mesmo quando o empresário já está no outro nível, onde ele precisa partir para contratação. Contratação e saúde. Me conta recrutamento e seleção. É onde eu vejo que muitos falham por não definir muito bem qual é o perfil que querem e colocar pessoas em suas zonas de incompetência. Pessoas nas suas zonas de incompetência. De incompetência? Que é um exemplo, falando em clínica. Eu chego em alguma para ser atendido. A recepcionista secretária não se levanta para me abrir a porta. Ou até eu chego e ela continua com a cabeça baixa. Lá, e eu que preciso, por favor, você pode me atender? E quando eu entro no ambiente e aquilo é normal, e normal já um senso comum, não, é assim mesmo. Não, e quem vai ligar para o cliente? Não, mas eu vou ter que ligar para o cliente? E começa uma discussão de quem é responsável pelo quê, ou seja, não existe o empoderamento da equipe. Esse, para mim, é um grande indicador de que aquele negócio vai ter muita dificuldade de prosperar. Que é diferente de encontrar uma equipe coesa e desorganizada. O pessoal quer, mas está meio perdido. Mas está meio perdido. Aí o trabalho não me leva a identificar, não, esse negócio vai ter dificuldade, vai ter problema, mas não vai quebrar. Por quê? Porque a galera tá afim, só não sabe fazer. Precisa de orientação, precisa de recomendação, precisa de um processo que de repente não existe. Agora, se o objetivo comum não está plantado e estabelecido, e não está todo mundo alinhado, esse e aí assim, tem outros indicadores, até pode ter outros, mas esse... Eu vou te contar uma história importante sobre pessoas, que foi o que me conectou a você. Eu conheci a Francine num evento, fui dar aula no evento e ela veio falar comigo sobre você. Falou, porque meu marido, ex-executivo de tal empresa, eu já te coloquei na caixinha do engravatado que acha que sabe tudo. Coloquei, de fato. Eu tenho preconceito, não adianta. Eu convivi com muito executivo, assim, vejo a galera. Eu falei, cara, tudo bem, fui gentil com ela e tal. Beleza, primeiro dia de aula. Aí eu falei com ela, tudo bem, faz um grupo. Vamos ver, da gente conversar. Segundo dia de aula, ela teve uma dinâmica lá, que ela tinha que fazer alguma apresentação e falar alguma coisa lá. E foi perguntado para ela qual foi um dia que marcou muito ela e tal. Cara, eu gravei um pedaço disso. Eu estava no outro lado da sala, mais distante assim, ela começou a falar do dia que ela foi dar aula e você levou as crianças para assistir a aula dela. Me lembro desse dia. Aí ela chorando, eu falei, puta, esse marido dela é um cara, esse cara é gente boa, velho. Eu vou conversar com esse cara. Aí que você viu... real, você viu que eu demorei a responder no grupo. Se a gente pegar o nosso grupo de WhatsApp, que a gente formou com ela, eu demorei a responder. Eu falei, puta... Quando ela me falou o teu currículo, eu falei, puta, tá vindo de grande empresa, esse cara acha que deve ser a última bolacha do pacote e tal. Ainda bem que não vim de gravata, hein? Não, aí quando ela comentou isso e começou a chorar porque ele levou meus filhos, eu falei, porra, mas como
que um executivo que vendesse, como é que o cara, esse cara é bom, velho. Aí que eu entrei, eu já comecei a interagir, eu falei, não, vamos. Tanto que a gente marcou pro, sei lá, dia seguinte, eu acho, não foi? Foi isso mesmo. Foi o dia seguinte. Ela chorou num dia, no outro eu falei, puta, eu tenho que conhecer ele, porque esse cara é gente boa. Senão eu ia deixar passar, cara. Eu falei, pô, não, ia deixar passar. Então, é isso, é ser humano, né, cara? E isso foi muito bonito lá, emocionou todo mundo. Que ela começou, mas criança e tal, aí todo mundo se emociona. Tinham várias mulheres, né? Era uma imersão longa, né? 2, 3 dias de imersão lá. Aí começou a choradeira da mulher. Aí eu falei, então esse cara é gente boa. Vou voltar aqui. Como é que. Tu complementa aí, eu tenho outra pergunta. E essa trajetória toda com a Francine me despertou muito esse lado humano. E assim, para combinar o profissional com o pessoal, hoje eu não consigo separar uma coisa só. Sim. Tanto que isso foi o que, cara, eu preciso estar mais próximo dela, na área da saúde, né? Tava no outro segmento, a gente se encontrava em determinados espaços do dia, mas cada um com um assunto, com uma agenda. E o que me animou a me conectar, principalmente com a área da saúde, foi esse desejo de estar mais próximo dela. E ser mais do que o marido, mas também o parceiro, né? De vida, de negócio. Cara, isso pra mim, eu observo muito isso, cara. Quando ela falou ali, na hora, eu falei, puta, eu tenho que conhecer esse cara. Porque isso é uma coisa muito forte, né? Isso fala muito do ser humano. Porque se eu fosse conhecer... Eu olho pra você hoje e eu falo, cara, se o Ivan tiver alguma coisa ali, algum detalhe técnico e não falar, Ivan, pô, desenvolve isso, desenvolve aquilo, vamos fazer tal coisa, pô, eu acho que aquilo tal, eu resolvo. Porque a essência é muito boa. O ser humano é um ser humano muito bom, entendeu? Isso eu busco e sempre, graças a Deus, eu tive oportunidade. Eu tenho pessoas que estão comigo há 7 anos, 6 anos. Eu fundei a primeira empresa, teve gente que saiu de uma empresa, Renanzinho veio comigo, tá em outro negócio. Eu tenho Pamela, que trabalha no marketing do WebDite, por exemplo. Ela era namorada de um aluno meu. Ele estava lá, foi no meu consultório, alguma coisa, ele falou, vou buscar minha namorada e tal. Aí chegou lá, olhei e falei, menina, você é nutricionista? Não, eu trabalho com marketing e tal. E fui conversando, eu falei, cara, essa garota é boa. Eu falei, tu tá feliz no teu trabalho? Ela falou, não. Eu falei, que ótimo, segunda-feira vem pra cá que você vai começar a trabalhar comigo. Eu tenho uma empresa aqui no 2º andar, chama WebDite. Tá com a gente até hoje, um ser humano, assim, uma pessoa extraordinária. E muito isso, as pessoas são sempre pessoas muito longas. Essa empresa que eu tô posicionado, que eu tô investindo agora, que é a Banlec, o cara que fundou a Banlec, hoje, o meu chefe foi meu empregado. Ele trabalhou para empregado, foi meio grosseiro. O cara é o meu colaborador, era o meu parceiro, o cara, o Jonathan. O Jonathan Guerra, casado com a Duda, e o Sérgio, que são os fundadores. O Jonathan trabalhava comigo no WebDite. Ele foi para lá em 2017, do finalzinho de 17, início de 18 ali. Ele era programador. Trabalhava lá, era um programador, trabalhava na empresa. Hoje construiu um negócio absurdamente, um negócio absurdo, um business fantástico. E aí me convidou para trabalhar com ele. Não é por habilidades de negócio e tudo mais, mas também por habilidades de confiança, de conexão, né? Conexão, de respeito. Ele sabe que eu respeito a posição dele. Eu sou 10 anos mais velho que o Jonathan, mas eu respeito a posição de liderança. Eu entendo as decisões que ele toma, os erros, os acertos. Enfim, isso é muito importante. A conexão, já falamos dessa coisa mais emotiva, vamos voltar aqui. Como é que eu recruto bem? Como é que eu faço para esse colaborador vestir a camisa? Como é que eu recruto esse... Não, mas até antes de falar de recrutamento, quando você perguntou dos elementos lá, eu foquei numa questão mais técnica, mas o como, né? Assim, cheguei, bati na sua porta, você chegou a mim, o que eu faço? O primeiro passo é conversar com as pessoas. Não é receber nenhum relatório, nenhum reporte, nenhum número. Não, Ivan, mas você não precisa que eu te mande nenhuma informação. Não, por enquanto, deixa eu conversar com todo mundo que você me colocou aqui, que faz parte desse negócio. A partir daí a gente começa. E aí, isso é o que me identifica agora, conectando com a tua pergunta, quais são os valores, que muitas vezes o empresário, não vou, por uma questão de organização, de processo, deixar isso claro, explícito. Mas nessa conversa dá para capturar os valores. E os valores são que levam a um bom processo, é um excelente input para um bom processo de recrutamento e seleção. Por quê? A pessoa pode não ter os skills, né, como a gente chama, o conhecimento técnico, mas isso a gente desenvolve. O gestor verdadeiro está disposto a desenvolver aquela pessoa que ainda não sabe executar aquela tarefa. Mas valor
encontrar alguém conectado que vai te apoiar junto nesse sonho e seguir nessa jornada, isso é mais difícil. E esse é um elemento importante para capturar no processo de recrutamento e seleção. Quando eu tenho claro com a empresa quais são os seus valores, e a partir das primeiras perguntas, quais são os seus valores? Muitas vezes eu gero nesse empresário um momento de reflexão. Puxa, não tinha, né? Cheguei até aqui, não tinha parado para pensar. Não, mas tem. De repente você não refletiu, não comunicou. Mas vamos justamente a partir de agora trabalhar para fazer isso, para deixar claro para todo mundo. Por quê? Quando você tem esses valores disseminados, isso facilita muito a conexão de pessoas que estão alinhadas com esse valor. E isso é também parte de um processo importante para recrutamento e seleção. Quando eu vou escolher uma pessoa com quem vai trabalhar para executar determinada tarefa, currículo, capacidade técnica vão ter lá lista de dezenas, centenas. Como que eu faço a escolha desse universo de pessoas? Entendendo quais delas vão estar conectadas com os valores da empresa. E é conhecendo, entendendo, fazendo boas rodadas de entrevista. Tem uma máxima que eu escutei de um antigo gestor minha muito boa que dizia o seguinte: demore para contratar. Mas quando você tem também a identificação por algum processo anterior que de repente não foi feito, de que aquela pessoa não está conectada, não demore para tomar decisões duras. Mas esse demorar para contratar quer dizer o quê? Coloque bons critérios de seleção, de escolha, de identificação de valor, porque isso vai ajudar com que esse processo de contratação da pessoa seja o mais alinhado com o valor da empresa. E vai te ajudar nessa jornada para você chegar na sua visão. Dá exemplo de valores aí. Por exemplo, uma empresa que tem como uma característica inovação. Ela vai precisar de perfis mais operacionais também. Mas se de maneira geral eu contrato alguém que não tem essa mentalidade, esse olhar, não busca inovação, não busca ser o primeiro, como que eu vou ter uma empresa que quero colocar em primeiro lugar e quando eu olho para a minha equipe o pessoal está satisfeito em se manter onde está? Nossa, mas os indicadores estão verdes, está tudo bem. Não, mas não se trata só disso, se trata de buscar ser o melhor. Como que eu vou identificar esse brilho no olho? Pior, né? Não é o menos pior, exatamente. Aquele indicador verde não pode dizer boas coisas do negócio, mas um estudo. Nunca está tudo bem. Uma coisa que eu digo para o empresário, se você achar que as coisas estão indo bem, nunca está tudo bem. O mundo está em constante dinâmica, assim. Agora, como que você faz? A gente está caminhando, já chegamos a quase 1 hora de podcast. Como que você faz para ter critérios, que uma empresa pequena você pode ter critérios subjetivos, você olha e você fala, cara, eu vou contratar essa pessoa, meio que aconteceu aqui com a gente, tal, do que a gente falou, com a Fran e aquele exemplo aí que eu assisti aquilo e tal, mas, por exemplo, eu poderia perder a oportunidade de conhecer se eu tivesse só parâmetros objetivos de contratação ou se eu não tivesse esse tipo de percepção. Como é que você estimula isso? Como é que eu estimularia isso na minha empresa? Porque eu tenho padrões objetivos, eu preciso, o cara é o gestor, ele sabe o que é um CAC, ele sabe o que é um LTV, ele sabe o que é um DRE, ele sabe isso tudo? Sabe. Então, isso aqui ele tem. Agora, como é que eu acesso essa coisa subjetiva? De olhar no olho e falar, cara, essa é uma pessoa boa. Não dá para capturar isso por um currículo. Então, a pessoa tem que ter um processo de recrutamento e seleção que de verdade investe em boas etapas de conversa, conhecimento, identificação em uma entrevista de qual é o perfil daquela pessoa. Quando eu tenho em uma grande empresa uma vaga divulgada e eu tenho um primeiro filtro que justamente está muito baseado nesse técnico, ela conhece desse processo, dessa etapa, tem essa formação, os currículos que vão chegar já vão em grande parte te atender tecnicamente. A partir desse ponto, a questão não é mais técnica. E a partir desse ponto é importante a área de recursos humanos, a pessoa que vai contratar, ter disposição de tempo para conhecer o ser humano. Porque aqueles questionários prontos, existe curso para treinar para responder aquilo, né? A empresa que acredita que, deixa eu colocar além da análise de currículo um DISC é aquele processo que te permite identificar perfil e acredita que com isso está tudo ok, não está fazendo nada diferente com relação a buscar se conectar com a pessoa, com o candidato, entender os seus valores e fazer a melhor escolha. Tem que investir tempo para conhecer o ser humano por trás do currículo.
Boa. E aí, nisso eu vou ter que me dedicar a entrevistar, de repente, 5, 10, 20, 50 pessoas, sim, porque é muito pior para a empresa contratar errado e, de repente, daqui a algum tempo, voltar a abrir esse processo de seleção do que investir um bom tempo de qualidade, fazer uma boa escolha e ter um profissional que vai te acompanhar e vai te levar a atingir resultados extraordinários. Me faz uma pergunta dessa. Que pergunta você faria? Você tá contratando uma secretária para o teu consultório. Que pergunta você faria? O que é mais valioso para você numa rotina de trabalho? Boa essa pergunta, hein? Tem algumas outras, vamos... Não, tá bom. Aqui. Tá bom, só com uma? Sim, tá bom. O que é mais importante para você numa rotina de trabalho? Boa. Tem mais uma, talvez? Tem. Qual é o teu objetivo nessa empresa? Por que você chegou, ou uma vez que eu cheguei até você, porque você aceitou estar aqui diante de mim para uma conversa? A pessoa até pode ter dúvidas sobre, de repente não está tão claro, né? Qual é o escopo da vaga, qual é a minha missão aqui, mas o propósito que levou ela a estar lá diante de você naquele momento, você consegue capturar nessas perguntas. E a dúvida do técnico, do como que eu vou fazer, qual é a carga horária, é menor nesse momento. Porque se está capturado por essas perguntas que aquela pessoa tem um propósito que está alinhado com o seu, você tem aí bons elementos para avançar, conhecendo ela, avançar na entrevista e poder fazer uma boa escolha. Renda variável para todo mundo? Olha, você entrou num ponto polêmico que eu sou bastante favorável. Se eu estou comprometido com um negócio e aquele resultado, o resultado daquele negócio é diretamente dependente do meu esforço, do meu trabalho, eu faço parte daquilo, por que não ter uma renda variável? Renda variável, né? Comissionamento de equipe, tudo. Isso não responde pelo todo. Muitas vezes, o desafio de grandes empresas está em buscar profissionais, os melhores profissionais no cenário competitivo, onde o salário base determina muito a escolha do profissional também. Então, eu acredito muito nessa composição entre renda variável e fixo. Inclusive, é um grande desafio e é parte de metodologias avançadas em grandes empresas para acertar o ponto ótimo. Qual é a combinação de fixo e variável que vai me levar a conectar o melhor profissional com a minha necessidade? Isso é um grande desafio, né? Porque se você coloca um variável muito alto, você pode perder um cara mais sênior. Por exemplo, você, se fosse trabalhar numa companhia hoje, você depende de um fixo grande, porque você já tem uma maturidade, você tem filho, casa, família, você precisa ter aquilo ali para você poder ter a tranquilidade para buscar fazer o extraordinário, mas você precisa do ordinário muito bem feito, né? Você acaba trazendo uma meninada muito jovem, muita energia, muito pico de dopamina, muita explosão e pouca continuidade, porque o cara pode ter até um fixo mais baixo, é um ponto de discussão, poderia ter um podcast só sobre isso. É um tema, exatamente, é um tema ótimo, de desafio e não dá para colocar uma mesma fórmula para todas as empresas. Depende da característica da empresa, do perfil do momento e até dentro da mesma empresa depende da área. É uma área mais técnica, mais operacional, é uma área que está mais conectada com o resultado. Eu acredito muito nessa combinação. Em mesmas intensidades e proporções, não, mas os extremos eu acho perigoso. A pessoa que trabalha que só tem o fixo. Mas qual é o nível de compromisso dela com o resultado, pelas oscilações do que o negócio pode vir a apresentar? O 100% variável também é um outro risco, porque o negócio pode passar por algum contexto, alguma situação difícil, e recupera depois pelo compromisso das pessoas que estão lá todos os dias apoiando. Mas naquele mês a pessoa precisa pagar o aluguel, precisa comer, precisa pagar o colégio dos filhos. E ela está suscetível a esse risco, pode levar a ver um negócio que não é tão atrativo para ela naquele momento. Perfeito. Ivan, muitíssimo obrigado. Eu quero encaminhar aqui para a gente fechar esse nosso bate-papo com uma mensagem para a nossa audiência. O que você deixaria aí para quem está empreendendo em saúde? O que você falou para a Francine lá no começo? Pode dizer. Não vale o eu te amo, quer casar comigo. O que você falou com ela como empreendedora lá no começo? Ou qual mensagem que você deixaria aí?
Eu vou justamente tomar a minha referência com ela, né? As conversas que tivemos. Já que você abriu a brecha, pronto. Não vou deixar de trazer algo que, inclusive, ela foi me ensinando muito. Concentre-se naquilo que você gosta de fazer. Entenda em que etapa de tudo aquilo que você vê como negócio você gera valor. E não deixe de buscar se desconectar com as pessoas que podem te apoiar nessa jornada. É importante pedir ajuda, é importante ter parcerias. Empreender sozinho é muito duro. É muito difícil e desgastante. Ter alguém que te acompanhe nessa jornada faz com que não só o caminho seja mais eficiente, mas também mais prazeroso. Que legal. Qual o teu superpoder? Resolver problema. Boa. Adoro resolver problema. Na minha trajetória, eu sempre fui convidado a resolver problemas quando eu estava em alguma determinada posição e aquele cenário levava a uma estabilidade, isso não me deixava tão confortável, feliz. Parecia que eu estava, nossa, eu acho que já não estou valendo o que me pagam. Mas também, ao mesmo tempo, já vi um convite, Ivan, tem um problema aqui em outro lugar, vamos lá? Tanto que a Francine, nesse sentido, é uma grande parceira, porque nesses sims que eu falei para resolver muitos problemas, a gente fez uma mudança internacional da família. Sim, legal. Esse convite que eu tinha mencionado para o México partiu muito disso. Eu me lembro que era na época em que a gente tinha ramal na mesa. Lembra aí? Estava lá trabalhando em São Paulo, tocou o ramal e veio a seguinte pergunta: Ivan, tem uma oportunidade aqui para o México, mas olha, eu nem sei te dizer direito como resolver porque a gente precisa entender melhor o problema. Você aceita? Aí eu falei sim na hora. Ela falou, não, pensa bem, leva para participar do processo. Eu falei, não, eu quero. Mas você nem conversou com a sua esposa? E eu me lembro que nesse dia à noite, quando eu cheguei e comecei a contar para ela, ela me olhou e disse, você já disse que sim, né? Me conhece muito bem e foi exatamente isso. Falei, já disse que sim, então vamos embora. Que legal. Te acompanho nesse sonho. Parabéns. Ivan, muito obrigado por esse bate-papo. Acho que a gente precisa marcar outro bate-papo. Foi muito enriquecedor. E é isso. Ivan, a gente vai deixar todos os teus contatos aqui embaixo, tá? Gente, finalizamos então esse podcast com o Ivan Guissoni, o resolvedor de problemas. Está com dor de cabeça? Ligue para o Guissoni. Esse é um bom slogan. Não é um bom slogan. Isso brinca demais. Eu gostei mais desse aqui, ó, que a gente anotou, como é que é? Gestor de performance. É isso. Cara, eu gostei disso também. Olha só. Gestor de performance. E já surgiram outros nomes, ainda me apaixonei por esse, gostei muito. Cara, obrigado demais, muito sucesso. Parabéns pela família. É isso aí. Tamo junto, até a próxima edição do N1 Cast. Valeu.